Fala, Caneta Preta, beleza? Estamos aqui hoje para analisar o edital da Cefaz Alagoas, beleza? Então é isso aí, solta a vinheta aí e vamos começar essa análise. Fala, Caneta Preta, você que vai fazer o concurso da Cefaz Alagoas. Deixa eu me ajeitar aqui, estamos aqui hoje, olha aqui, esse é o Node. Tem um outro aqui, né? E eles vão fazer essa análise aqui comigo em relação ao que vai cair nesse concurso maravilhoso da Cefaz Alagoas. Eu já, de antemão, é um edital bem moderninho, né? Então vamos ver aqui o que esse edital tá pedindo pra gente, né? Bom, o que esse edital tá pedindo aqui pra gente? Vamos lá, acho que dá pra vocês verem aí, né? Então, o edital do CESP, né, Cefaz Alagoas, 7 de julho, né, o último foi em 2019, né, então tá lá, editalzão, aquele padrão, né, auditor fiscal da Receita Estadual, né, então toda essa análise aqui, muita gente já fez, eu não gosto muito de fazer essa análise aqui não, tá, eu gosto mais de focar no conteúdo, tá, objetiva, se vai ser subjetiva e tal, essa aí vocês já fizeram, né. Bom, então vamos focar no conteúdo aqui, que é o que eu gosto, né? Então, vamos ver aqui primeiramente, ó, os conhecimentos básicos, né? Conhecimentos básicos aqui. Então, conhecimentos básicos para todos os cargos, eu vou na minha área aqui, que é... Deixa eu baixar um pouquinho aqui, pronto. Vou na minha área aqui, que é tecnologia da informação, né? Então, tecnologia da informação, o que é básico aí para todos os cargos, né? Então, básico aqui, o que veio como básico? Deixa eu baixar um pouquinho o volume. Pronto. O que veio como básico? Gerenciamento ágil de projetos, Scrum e Kanban, isso aqui é uma novidade, tá? Inclusive, se você está vendo esse vídeo aqui, dá uma pesquisada aí no YouTube, Estratégia. Deixa eu abrir aqui. Se você pesquisar aqui, ó, YouTube, tá? E aí você vai pesquisar pelo seguinte, ó. Aí meu YouTube aí, Maratona Cefaz Alagoas. Pronto. E aí já tem lá, inclusive, a minutagem. Eu já deixei um comentário aqui, 8h45 já começa a minutagem do auditor fiscal, tá? Então, eu fiz 1 hora falando só sobre Scrum e Kanban, né? Você pode ler o PDFzão, tranquilo, né? Que é o Scrum Guide. O Scrum Guide, esse aqui de 2020, é um PDFzinho aqui, ó, de 16 páginas, tá? Você pode lê-lo ou então você pode ver a minha aula aí de 1 hora que dá numa boa também, tá? Gestão de processos de negócios, isso aqui é clássico, modelagem, análise, existe, UBIS, técnica de análise, BPM, né? A dúvida sempre que bate é, Rafa, com isso aqui eu devo estudar BPMN? Às vezes as bancas discriminam BPMN, né, que é o notation, às vezes não. Eu acho muito arriscado você deixar o BPMN de fora, tá? Eu colocaria ele também no estudo, beleza? Aí vamos lá. Esse tópico é o tópico que a gente chama de análise de informações, né? Ele chamou aqui de análise de dados. Então vem conceito de dado, informação, conhecimento, inteligência. Isso é clássico, né? Isso aí já está padrão em todos os concursos da fiscal, controladoria e até policial. Dados estruturados, não estruturados, né? Então, o que é um dado estruturado? Dado estruturado é um dado ordenado, organizado, né? Geralmente a gente organiza ele em formato de tabela. E o que é o dado não estruturado? Texto, áudio, vídeo, né? Algo que não é facilmente pesquisável, né? E a maioria dos dados hoje são dados não estruturados, né? E algumas bancas, eu aconselho você dar uma olhada no que são dados semi-estruturados, porque o principal exemplo disso é justamente o XML, que essa banca aqui pode cobrar, né, como conceitos específicos daquela questão de Cefaz, XML e afins, né? Nossa, meu óculos também ainda está sujo, beleza? Bom, aí o próximo item então aqui, vamos marcar, né? Próximo item então, dados abertos, né? Ler o manualzinho do TCU, quais são os princípios, quais são as práticas, né? Quais são vamos dizer assim, as 3 leis, entre aspas, dos dados abertos, né? E aí vem aquele clássico que sempre cai, conceito de banco de dados, o que é um banco de dados, o que é um SGBD, conceitos de modelagem relacional, o que é um modelo entidade de relacionamento, o que é um diagrama entidade de relacionamento, o que é uma modelagem
conceitual, o que é uma modelagem lógica, o que é uma modelagem física, tá? Aqui ele deixou bem aberto, então ele pode cobrar isso. Rafa, ele pode cobrar SQL? Eu acho que não. Pelo que ele colocou aqui, não. Né? Mas no CESP Polícia Federal ele não discriminou SQL e colocou lá que estava dentro de conceitos básicos de banco de dados. Né? Mas eu não estudaria SQL não. Aí vem conceitos de Data Warehouse. Então aí você precisa entender o que é uma ETL, o que é um Data Warehouse, o que é um Data Mart, modelagem multidimensional, modelagem estrela, Snowflake, trade-offs, vantagens e desvantagens de cada um deles, tá? Big Data e como isso se relaciona com mineração de dados, essa grande quantidade de dados, que são dados, em regra, dados não estruturados, tá? E tudo isso tem a ver com o Business Intelligence, né? Beleza, então isso aqui também é matériazinha que a gente já dá há muito tempo. Né? Visualização e análise exploratória, eu diria que é mais estatística, nem vou falar sobre. Né? Self-service aqui, aí Self-service BI, né? Conceitos principais, ferramentas, Power BI, painéis de monitoração, relatórios analíticos, isso aqui é a aula do professor Tiago Cavalcante. Ele vai falar sobre isso aqui, ele já tem aula também disso aqui, tá? É bem tranquilo. A parte de segurança da informação é aquela básica, né? Para todo mundo, né? O que é criptografia? Então, o que é interessante você saber aqui? Qual é a diferença de algoritmos de criptografia simétrico e assimétrico? Quais são os principais exemplos de simétrico? Quais são os principais exemplos de assimétrico? Como que é o processo de assinatura digital? Eu assino com a chave privada? Eu vejo a chave pública? O que é hash? Né? E o que é certificação digital? Como eu distribuo essa chave pública? Como que eu garanto que a minha chave é certificada por uma autoridade certificadora? O que é uma autoridade certificadora? O que é uma autoridade raiz? O que é a autoridade de registro? Né? Então, saber desses conceitos é importante. Tá? E conceitos básicos de informação. O que é o famoso dica? Né? O que é disponibilidade? O que é confidencialidade? O que é integridade? Tá? Beleza. Aí a gente entra nos conceitos específicos, né? Ele fala aqui de um auditor chamado de auditor de finanças e controle de arrecadação de fazenda estadual. Esse cargo aqui, galera, ele só não colocou que é de cargo de TI, mas deveria ter colocado que é cargo de TI, tá? Porque a parte de tecnologia da informação é uma TI pesadíssima e super moderno o edital, com uma única exceção, tá? Que é ele cobrar COBIT 4.1. Isso aqui, pessoal, não faz sentido nenhum, porque o COBIT 4.1 é muito velho já. Só para você ter uma ideia, eu voltei a estudar em 2012, o COBIT 4.1 já estava morrendo. Então não vale a pena estudar esse COBIT aqui. Ah, Rafa, de repente é porque o órgão usa. Não, porque você faz Alagoas 2019, já caiu o COBIT e caiu o COBIT 5. E a gente já está no COBIT 2019, tá, pessoal? Então não faz mais sentido, isso aqui com certeza vai sair uma retificação de edital, até porque ele não discriminou também a versão do PMBOK, tá? Então, baseado aqui, eu estou fazendo um chute, tá? Baseado nesse I2V3, que também já é antigo, deveria já estar cobrando o I2V4, mas aí em 2019 eles cobraram o I2V3 também. Baseado nisso aqui, deve vir PMBOK 6, COBIT 5 e I2V3, tá? No mínimo uma atualização do COBIT, no mínimo. Isso aqui não dá para aceitar, tá? Deixa eu até botar ele aqui de outra cor, que é esse cara aqui, né? O PMBOK, se você estudar PMBOK 5, PMBOK 6, convenhamos, não vai fazer tanta diferença não. Agora o I2 ele é completamente diferente. Para mim, é o framework que mais foi alterado em relação a... Ai, corona! Em relação às versões, né, do I2V3 e o I2V4, beleza? Então vamos lá, gestão de governança de TI, o que ele quer com isso aqui? Gestão e planejamento estratégico, Pedrosa e o Tiago Cavalcante têm aula sobre isso, né? Conceitos, ferramentas, análise, ambiente interno, negócio, missão, visão de futuro, essa é uma aula bem teórica aqui, né? Então tudo isso aqui é o professor Pedrosa que vai fazer com vocês. Ciclo PDCA, clássico, né? Plan, Development, Control e Achievement, né? Analisar, averiguar, melhorar. Gerenciamento de projetos, né? Então, em relação ao gerenciamento de projetos, aí entra aqui peraí, só... tá, beleza. Aí entra aqui a parte do PMBOK, que ao meu ver deve ser o 6, tá? COBIT 4.1, esquece isso aqui. Isso aqui com certeza ele queria o COBIT 5, tá? E se cair o COBIT 4.1, não estuda. I2V3, aí
temos que esperar uma retificação do edital, porque se não retificar, aí beleza, você vai no V3. Agora, se retificar para o V4, cara, muita coisa muda, tá? Então vamos esperar para que... Eu torceria, se eu estiver estudando, tem muita coisa aqui para estudar, eu torceria para pelo menos o ITIL ser V3 e o COBIT ser 5. Porque COBIT 4.1 não faz sentido nenhum, tá? Então, esse cara aqui todo, vamos esperar uma retificação em relação a isso, beleza? Esse ITIL V3, eu colocaria um ponto de atenção, porque realmente a gente tem que esperar o que eles vão fazer em relação ao V3. Mas se deixar V3, maravilha. Gerenciamento de processos de negócio, técnicas e mapeamento, aí é toda aquela parte ali do BPM, né? E BPMN, aqui, ó, então aqui vem toda a parte de BPM, né? Então aqui no final ele coloca o BPMN, né? Aí BPMN, galera, não tem jeito, você tem que decorar aqueles diagramas, aquelas notações, né? Isso aqui é bem chatinho de decorar. Então não é só o básico, né? Não é só o que é uma atividade, o que é um gate, o que é... Cara, isso aí é o mais simples. Você tem que ir entender, saber o que é um gate ou complexo, né? O que é um gate de inclusão. Então isso aí é mais chato mesmo, tá? Aí vem aqui, notação, artefatos, beleza? Tudo isso aqui do BPM, ok. Então isso aqui é bem chatinho de escutar. Fiscalização de contratos, né? Aí beleza, clássico, padrão, Lei 8666, e até estranhei, porque para mim já deveria estar cobrando a nova, né? Mas beleza. Tá cobrando ainda a 866, então o Ebert não ficou tão feliz com isso. Elaboração e fiscalização de contratos de TI, então aqui a gente tem que estudar IN01, em algum lugar ele deve colocar aqui, mas é a base da IN01, né? Inicialização, fiscalização de contratos, critérios, remuneração por esforço, produto, cláusulas, bem puxadinho essa parte aqui de fiscalização de contratos de TI, tá? Muito provavelmente a galera que for entrar nesse cargo aqui vai ser um cargo de controle muito ligado à fiscalização de contratos de TI, né? Beleza. Sistemas de informação, galera, que edital pesado e moderninho, né? Então, engenharia de software, padrão, ciclo de vida, tal, design patterns, até aí, qual a diferença entre os design patterns? Aí você tem que saber, né? O estrutural, o comportamental, os de fábrica, isso aí é tranquilo. Princípio sólido, isso aqui é uma novidade que vem sendo cobrada nos últimos concursos, que vem do Clean Code. Eu tenho aula sobre isso quando eu falo justamente sobre Clean Code, tá? E se você pesquisar aí no nosso Instagram, eu fiz já post relacionado a Solid, mas é bem tranquilo isso aqui, tá? É um conceito mais avançado em relação à orientação de objetos, tá? Segregação de interface, separação de princípios e por aí vai, beleza? Os princípios do GRASP também são padrões que geralmente costumam cair em prova, isso aqui é tranquilo. Unified Process, talvez aquele cubra um pouco do RUP, né? O Rational Unified Process, né? Que é hoje só Unified Process, mas sinceramente, cara, eu não sei se valeria muito a pena você dedicar aqui não, tá? É um assunto que está muito em desuso nos editais e tal, assim como o ML, mas infelizmente ainda continuou cobrando ML, não tem jeito, a gente tem que sacar quais são os diagramas de atividade, de estado, comportamento, papapá, caso de uso, é o quê? Então aquilo ali tem que estar na cabeça, beleza? Domain Driven Design, eu tenho uma aula falando justamente sobre Domain Driven Design, beleza? Eu falo 3 horas e meia sobre Domain Driven Design, uma aula bem completa e eu acho que vale a pena. Hexagonal, portas e adaptadores, eu não faço a menor ideia do que seja isso, beleza? Arquitetura hexagonal, portas e adaptadores. Deixa eu até jogar aqui no Google, arquitetura hexagonal. Eu não fazia a menor ideia o que era isso. E aí quando eu vi no edital, eu falei, caramba, que negócio de arquitetura hexagonal em relação a isso. Eu nunca ouvi falar disso, né? Se você é de TI e já ouviu falar, me explica aí embaixo o que isso quer dizer. Mas o que eu estou vendo aqui é algo que mistura em relação ao DDD, service, interfaces, adapters. Nada do que uma gugadinha aí não resolva, tá? Dei uma gugada aqui, ó. Eu leria só algo mais por alto, assim. O que é uma arquitetura hexagonal? Consiste em dividir uma aplicação em camadas de acordo com suas responsabilidades e enfatizar, em especial, onde ficará a lógica principal. Na verdade, eu não conhecia isso aqui como arquitetura organizacional, não. Hexagonal, não. Eu conheci isso aqui como arquitetura do DDD, né? Lá no DDD, ele tem as camadas. Olha lá. Aí vem a camada de apresentação. Aí tem a camada, porque aqui
1, 2, 3, 4, 5. Tá, beleza. Aqui a arquitetura, camadas, layers, né? Tem a aplicação, exatamente essa figura aqui. Então tem a aplicação onde fica a sua parte de HTML, por aí vai, né? Ainda tem uma outra, uma de apresentação. Deixa eu botar aqui, ó, DDD Layers, está faltando essa. Essa aqui, ó, pronto. Aí tem a camada aqui, ó, de apresentação, onde fica o seu HTML e tal. Aqui a aplicação onde você faz a conversão, validação, os controles, APIs. Tem o seu domínio, né? Aqui não pode ficar nenhum nome de tecnologia. Aqui vem o seu model, você pode ter serviço aqui. E depois você tem a camada que é a camada de infraestrutura. Então aqui, ó, aplicação, infraestrutura e a camada de domínio. Pronto, tá aqui, essa aqui fica melhor. Então a camada de apresentação, a camada de aplicação, a camada de domínio e a camada de infraestrutura, né? Pelo que eu estou vendo aqui, ele colocou mais uma camada, ele até fala do DDD. Conforme a arquitetura funcional, às vezes lembramos um pouco de DDD. Preocupação com o domínio de aplicação, encapsulamento, isso nos faz refletir. Bom, é muito parecido com a camada de DDD aqui, tá? Então é só um jeito de você estruturar as camadas de software aí. Então, bem tranquilo em relação a isso, tá? Nunca tinha ouvido falar do termo, mas tem a ver com essa mais uma reestruturação de camadas de DDD. Mas eu particularmente nunca tinha ouvido falar de arquitetura hexagonal. Metodologia de desenvolvimento de software, métricas de estimativa, qualidade de software. Então, métricas de estimativa, muito provavelmente aqui análise de ponto de função, apesar dele não ter colocado, tá? Eu não iria para a prova sem saber análise de ponto de função. Qualidade de software, então saber aqueles pontos da qualidade de software, as ISO e tal, tem que ir em relação a isso aqui, tá? Qualidade interna, externa. CMMM PSBR, mais uma vez, que esse editalzinho aqui, o examinador foi bem preguiçoso, hein? Muito provavelmente foi uma pessoa que não manja de TI. Porque ele também não retificou, ele não colocou aqui, a mesma forma que do PMBOK também, eles não colocaram as versões, tá? O COBIT, apesar de ter colocado a versão, é uma versão muito antiga. Eu desprezaria essa versão. Engenharia de requisitos, padrão também, conceitos básicos, técnicas, licitação. O que é etnografia? Com certeza vai cair nessa prova. O que é etnografia? Metodologias ágeis, o Scrum, que eu já tenho essa aula aí com vocês, o Pedrosa também tem. Extreme Programming, o XP. Eu tenho uma aula de XP também, da perspectiva Dev, falando umas 2 horas sobre XP, detalhe exatamente cada prática, pair programming, propriedade coletiva de código, testes automatizados e afins. Kanban também, metodologia visual, tranquila. E especificação por exemplo. Acho que essa especificação por exemplo aqui, o que ele quis dizer é o Feature. Tem uma ferramenta que faz isso, que é o Fitness. Fitness. Exatamente. Inclusive na pós-graduação eu dei aula sobre isso aqui, que são os requisitos de Full Integration Acceptance Testing Framework. Caramba, quase não sai. Acceptance Testing Framework. Paredes sujas são chus. Paredes sujas. Nossa. Paredes sujas são sujo. Quase não sai. Então é uma ferramenta que você definitivamente escreve os códigos os testes em português e isso é executável, né? Então a especificação, por exemplo. E o Domain Driven Design, né? É engraçado, é a segunda vez que cai isso aqui, ó. Cai aqui, Domain Driven Design, e o cara repetiu aqui, ou seja, esse aqui foi mal feito, viu? Olha isso aqui. Então repetiu aqui nos dois, né? Teste de software, unidade, integração, sistema, aceitação, regressão, desempenho, vulnerabilidade, usabilidade, carga. Eu tenho aula sobre isso, falando teste de unidade, teste de integração, teste de carga com o JMeter, tá? Então isso aqui eu também já tenho conteúdo lá na parte de automação de testes. Falo de BDD, Behavior Driven Development, de TDD, Test Driven Development. Falo de Acceptance Test Driven Development, o ATDD. Então todos eles aqui eu já tenho aula aqui falando sobre isso, tá? A gente vai associar isso aí para vocês, beleza? Arquitetura de software. Arquitetura de software, conceito geral aqui, ele não especificou nada, então pode ser qualquer coisa, mas ele vem mais uma vez padrões de projeto, repetindo aqui, ó, padrões de projeto, afinal ele já tinha colocado aqui em cima, ó, design patterns, aqui em algum lugar ele colocou design patterns, não estou achando agora, mas em algum lugar aqui ele colocou design patterns, acho que quando entra aqui em engenharia de software, ciclo de vida, tá aqui, ó, design patterns, ó, repetiu novamente, tá vendo? Editalzinho, hein? MVC,
beleza, padrão, clássico, talvez aqui é Design Patterns especificando o MVC e o MVP, né? Model View Presenter, né? Esses dois padrões aí, uma MVC clássico, padrão, direto cai, tá? Então isso aí tem que ir para a prova, não pode errar a questão disso não. Enterprise Integration Patterns e Service Oriented, o SOA, né? A Enterprise Integration Patterns, tem esse PDFzinho aqui. Então aí tem um livro, tá? É o livro do Martin Fowler aqui. Então tem todos esses padrões aqui de integração, mensageria, muito baseado nesse livro aqui, não é do Martin Fowler, é do Gregor Hope e o Bob. Oh, cacete, eu só quero ver a capa do livro. Imagens. É muito baseado nesse livro aqui, tá? Eu não tenho aula sobre isso, mas eu vou até colocar no meu to-do fazer aula sobre isso. Porque eu tenho esse livro aí, e aí seria interessante eu fazer uma aula sobre isso. Por exemplo, tem um livro aqui que é o Clean Code. Esse livro eu tive que fazer uma aula sobre isso, tá? Então, eu tinha um livro e aí montei uma aula sobre isso porque cai bastante. Agora tem um novo livro dele, que é o Clean Architecture. É do Uncle Bob também. E aí eu comprei recente, que é esse Arquitetura Limpa aqui, tá? E aí eu vou fazer uma aula sobre ele. É o Arquitetura Limpa, né? Então eu vou fazer uma aula sobre o Enterprise Integration Patterns. Fazer aula. Enterprise Integration. Então tá o meu to-do aí, tá? Fazer uma aula especificamente sobre esse Enterprise Integration Patterns aí. Beleza? É um assunto bem bacana. Bom, vamos continuar aqui na análise do edital. Beleza. Aí a gente vem aqui para a Enterprise Integration Patterns. Deixa eu só apagar esse Remove Highlight e o Remove Highlight. Arquitetura orientada a SOA, isso é clássico. Aí vem um assunto novo aqui, ó, microserviços, tá? Eu tenho uma aula de 3 horas só falando sobre microserviços e seus padrões, API, Web Service, REST, por aí vai, tá? Então tem muita aula já sobre isso aqui, vocês vão estar bem sanados, beleza? Princípios de serviço orientação, de arquitetura de SOA, isso aqui é bem genérico, então dá para cobrir bem aqui, tá? Arquitetura de linguagem para dispositivos móveis. Isso aqui pode ser qualquer coisa. Ele pode te cobrar Kotlin, pode te cobrar Swift, pode te cobrar Java, pode te cobrar React Native, pode te cobrar os híbridos. Isso aqui ele deixou muito genérico, né? Então eu creio que ele deva cobrar algo relacionado a dispositivos de forma híbrida, plataforma híbrida. Você tem que estar, talvez não na sua especificidade, mas sim de forma geral, né? Tipo, como que eu posso fazer aplicativos? Eu posso fazer aplicativos de forma nativa ou de forma híbrida. Quais são as tecnologias que eu uso para fazer de forma híbrida e quais são as que eu uso para fazer de forma nativa, né? Linguagens de programação, né? E framework de desenvolvimento em Java. Java, JUnit, Maven, Spring Boot. Cara, isso aqui é clássico também, já tem aula aqui sobre isso, tá? Eu ainda não gravei a videoaula sobre Spring Boot, mas eu vou gravar, porque Spring Boot é um mundo, que é Spring Boot, Spring Security, Spring Data. Isso aqui está no meu to-do já, tá? Assim como eu preciso gravar a aula também de videoaula, já tem o PDF, tá? Mas eu preciso gravar a videoaula do Single Page Application, tá? Aí aqui em Single Page Application entra Angular, Vue, React e afins, né? Aqui ele só vai te cobrar o conceito, ele não vai te cobrar especificidades do Angular. Tá? Minto, vai sim, olha aqui, ó, tá aqui no Angular e React, ó. Então ele não vai te cobrar Vue. JPA, Hibernate, JMock, Mockito são frameworks para fazer teste unitário. Eu já tenho aula sobre isso aqui também. Assim como o JPA tem uma aula extensa sobre isso. Selenium WebDriver, já falei sobre isso aqui também na aula de testes, tá? Cucumber é para se fazer Behavior Driven Development utilizando Rails. Eu acho que não vale a pena você entrar nas especificidades disso, tá? Cucumber Rails.
Então eu iria só na documentação mesmo aqui e daria uma olhada mesmo. É um Behavior Driven Development, como que eu faço para instalar e tal, como que eu faço para gerar os casos de teste. Basicamente isso, mas você teria que aprender Ruby aqui, não vale a pena, tá? Ah, JavaScript Angular, beleza, React, né? Eu preciso gravar vídeo aula sobre isso, mas a gente já tem também, isso é tranquilo. JSON também, tranquilo aqui o conceito. JWT, eu já gravei aula sobre isso, falando de JSON Web Token, né? Que é muito utilizado hoje justamente para a gente fazer a autenticação stateless, tá? Então, o JWT aqui, ó, IO, esse cara aí, ó, JSON Web Tokens. Então, já falei muito sobre isso aqui também, beleza? Jasmine é basicamente uma ferramenta para fazer. Em Java, você tem o JUnit, que ele faz tanto a especificação dos testes quanto a execução. Em JavaScript isso é um pouco mais separado. Então Jasmine é a forma como você escreve, Karma é como você executa, mas aí você pode usar um outro framework também que é o Mocha. Mas o Jasmine basicamente é um teste, é um framework para se fazer especificação de testes em JavaScript, tá? XML padrão, você já sabe o que é, né? NPM, o Node Package Manager. Node Package Manager dá para se fazer alguns peguinhas assim, em relação aos versionamentos, né? Porque o que significa o Node Package Manager? O circunflexo e tzinho, por exemplo. Aí você bota aqui, ó, mini. E aí ele vai falar um pouquinho aqui para vocês de como que é a organização do Node Package Manager, né? Cadê aqui o tiozinho? Uai, cadê o... Então, o tiozinho, para se manter a versão... tá aqui, ó. Pronto. What's the difference between? Então, ele vai falar, o tiozinho, se você vê tiozinho, it means to install 1.02 or latest patch version. Então, ele vai atualizar só a versão patch aqui, né? Se você vê o tiozinho, it means to install 1.02, ok? Or latest minor or patch version. Ou seja, ele vai atualizar para 1.10, né? Se você for atualizar assim. Então, basicamente o tiozinho ele vai manter só as versões de bug, né? O finalzinho. E se você deixar com o circunflexo, ele vai atualizar também a versão, né? Ou minor. Vai pegar a última versão aí. Então, talvez algum peguinho relacionado a isso possa cair, tá? Python, como ele botou aqui de uma forma muito geral, pode ser qualquer coisa, né? Então eu já gravei uma aula de Python aí básico, né? Estou gravando uma aula intermediária, da forma que ele colocou aqui, pode ser desde Python básico fazendo um Hello World, até Python usando Comprehension Lists, ou Python usando Lambda, ou Python usando algum framework aí, né? Análise de código-fonte, Clean Code, olha aí ó, o Clean Code. Ó. Eu tenho uma aula especificamente sobre Clean Code, tá? Isso cai demais. Por exemplo, qual o tamanho de um método, quantos parâmetros ele deve ter, né? Refatoração, falar sobre o Sonar. A gente tem aula aqui sobre Sonar também, que eu falo dos plugins, Find Bugs, Check Style, né? O que é complexidade ciclomática, o que é acoplamento, o que é coesão, isso aí é clássico também. Integração contínua, assunto que já não é mais novo, né? Então eu tenho uma aula aqui também falando sobre integração contínua, como que eu faço para tirar o código da máquina do desenvolvedor e entregar ele em produção, qual a diferença de Continuous Integration, Continuous Delivery, Continuous Deployment, né? Mais uma vez falando aqui sobre mocks, ó, e entrega contínua. Aí aqui ele está pedindo especificamente como fazer isso no Jenkins. Na aula eu faço isso no GitLab, mas dá para você fazer a associação tranquilamente, tá? Versionamento do código-fonte. Então aqui ele está pedindo o Git Subversion. Eu recomendo só estudar o Git, não recomendo nunca estudar o Subversion, não vale a pena. Isso cai questão de Subversion, não vale a pena. São poucos concursos hoje que estão cobrando Subversion, o Git é o mais cobrado e o Git é o mais utilizado disparado em todos os órgãos. Versionamento do banco de dados. O que isso aqui é? Migrations, tá? Ele está pedindo especificamente uma ferramenta aqui que é o Wikibase. Eu não uso ela, tá? Eu uso o Flyway. Open Source Version for your Database. Flyway. Eu uso mais o Flyway, tá? Que é o Version Control of your Database. Tá vendo? Então, mas assim, a ideia é a mesma. Na aula de banco de dados de JPA, acho que eu falo sobre o Flyway, tá? Então, o que é isso? É você manter uma versão do seu banco de dados
de tal forma que você consiga dar rollback em cima dela, né? Você consiga fazer o tal do migrations, né? Migrar de uma versão para outra e manter isso em relação ao seu banco de dados, tá? Ixi, é paga? Mas o Flyway também agora tem uma versão paga também. Tem a versão Community e a versão paga. Aqui o Try Liquibase deve ser a mesma coisa. Provavelmente que o Liquibase é a mesma coisa, tá? Deixa eu ver aqui, ó, View Plans. É esquisito eles estarem cobrando então uma versão paga, né? É esquisito, ó, parece que não tem versão free aqui do Flyway. Ou do Liquibase. Então, esquisitão cobrar a versão paga. Mas se você estudar pelo Flyway, eu acho que eles não vão cobrar nenhuma especificidade do Liquibase, não. Acho que você entender esse conceito de migrations, tá? Então, ó, what is migrations database? O que é migração de banco de dados, né? Database migration. Migration database, database migration. Então, vários artigos aqui explicando o que é esse tal de migrations, tá? Nexus é uma ferramenta estilo Artifactory, beleza? Open source para você armazenar os seus binários. Aí aqui vem a parte novinha do edital, ó lá, DevOps, eu tenho aula já sobre DevOps, né? Inclusive uma aula falando do DevOps. Tudo isso aqui é DevOps, né? É você fazer com que cada vez mais sua estrutura esteja automatizada, né? E integrando as pessoas do Dev em conjunto com o Ops. E aí vem a parte totalmente nova que eu falei que vai ser o concurso, que vai ser a base para os concursos nos próximos 15 anos, né? O que é isso? Pergunta sobre containers, né? Então vem fundamentos, containers. Então containers aqui, Docker, eu tenho uma aula só sobre Docker, Kubernetes, eu tenho uma aula só sobre Kubernetes. Então, recentemente caiu alguns comandos em relação ao kubectl, né, que é a nossa linha de comando que a gente usa para se comunicar com Kubernetes. Então, acho que foi na prova do Serpo, salvo engano, tá? Eu jogo no Google assim, ó, kubectl shit, né? Então tem vários comandinhos aqui que ele utiliza para a gente copiar mesmo, tá? No Serpo, acho que caiu esse aqui, ó, get nodes. Aqui, ó, get nodes. Que era justamente para recuperar quais são os nós que estão em produção, os nós dos seus Kubernetes que estão em produção. Então cobrava justamente esse comando aqui. Esse "-o é o output, como que você quer que o output seja, em YAML ou afins, né? Cara, galera, Kubernetes, todos os órgãos estão usando, todo o setor privado está usando, por isso que eu digo que vai ser tema de concurso para os próximos 15 anos aí facilmente, tá? Então já tenho aula disso, de Docker e Kubernetes, muito provavelmente depois eu vou ter que fazer mais aula para atualizar isso. A novidade aqui foi o Rancher, que inclusive eu falo sobre o Rancher, né? Então basicamente é o seguinte, o que é um container? Um container é isolado, ele funciona de forma isolada. Só que quando vários containers estão trabalhando em forma conjunta, você precisa de um orquestrador de containers. Então você tem um Kubernetes. O Kubernetes é um orquestrador de containers. E aí quando você tem Kubernetes trabalhando de forma conjunta, você tem o orquestrador de orquestradores. Então é o Rancher nesse caso. Então o que é o Rancher? O Rancher, por baixo dos panos, ele manipula o Kubernetes. E o Kubernetes manipula containers. Hoje aqui containers Docker, mas hoje em dia o Kubernetes does not support Docker anymore. Inclusive o suporte ao Kubernetes nativo, né, ao Docker já foi até depreciado já. Isso foi uma notícia que bombou na comunidade, né? Saiu em meados de 2020, 2021. Kubernetes is deprecating Docker. What you need to know. Então por que o Kubernetes não suporta mais o Docker? E aí, será que não suporta mesmo? Eu não vou poder usar? Qual que eu uso? Eu vou usar o Containerd e tal? É uma discussão bem técnica na comunidade aqui. Recentemente eu fui num evento chamado KubeCon, que que rolou lá na Europa. Obviamente eu fui de forma remota, né? Rolou na França. Esse evento, KubeCon, ele é basicamente um encontro de pessoas que utilizam Kubernetes, né? E mais especificamente que estão na cloud, né? Existe um grupo que é o CNCF, que é o Cloud Native Computing Foundation, né?
E aí ele basicamente tem uma série de ferramentas. Olha essas ferramentas aqui, eu já fiz post sobre isso, que é o CNCF Cloud Native Interactive Landscape. Então existe a DevOps Table, DevOps Periodic Table. Então essa aqui é clássica, né? Isso aqui eu já fiz post sobre isso, né? Que é a DevOps Periodic Table, que fala sobre todos os... Oh, eu queria uma versão maior dela aqui, gente. Minha internet está zoada aqui. Vamos ver se ele entra aqui na Periodic Table of DevOps. Vamos ver aqui, ó. Pronto, tá aí, ó. Então essa é a tabela periódica do DevOps, né? Com todas as ferramentas que estão inclusas aí no DevOps. Mas hoje em dia a gente tem algo maior que isso, que é o CNCF Landscape, que é esse cara aqui, ó. Que são todas as ferramentas que estão nesse cenário de cloud. Então, ferramentas no contexto de database, de streaming, mensageria, aplicação e build das aplicações, organização, Helm chart, Kubeflow, Queda, Continuous Integration Delivery com Argo, com Flagger, o Flux, né? Scheduling. Então, isso aqui é o cenário de todas as ferramentas que estão hoje nesse cenário de Cloud Computing, tá? E isso aqui vai ser cobrado logo em breve, galera, porque eu tô cantando essa bola aqui do Kubernetes há muito tempo. E agora eles já estão cobrando Docker, Kubernetes, né? Já estão cobrando Rancher. Então isso aqui é clássico. E daqui a pouco vai começar a cobrar isso aqui, ó. É o CNCF Landscape. Daqui a pouco vai começar a cobrar o CNCF, né? Que é o Cloud Native Computer Foundation, né? Infraestrutura como código, eu tenho aula sobre isso aqui, né? Do Infrastructure as Code. Mais especificamente, eu falo de uma ferramenta aqui chamada de Ansible, tá? Que é justamente a automação dessa infraestrutura e como que eu faço isso através de código, né? Automação de testes, deploy e monitoramento. Monitoramento é um mundo muito grande, tá, pessoal? Ele pode falar aqui de Kibana, que é a parte de visualização. Ele pode falar de Grafana, a parte de visualização. Ele pode falar de InfluxDB, que é um banco serial time series para fazer monitoração. Ele pode falar de Jaeger, que é para fazer tracing, né, dos seus itens que estão participando de um conjunto de microserviços. Monitoração também, eu acho o mais clássico, ele falar de Prometheus, que inclusive eu já tenho aula sobre isso, tá? Que é o que a galera mais usa. Hoje em dia a galera está usando Thanos Prometheus, que é para escalar o Prometheus, né? Então tem muita ferramenta aqui, monitoração é gigante isso aqui. Aí entra conceitos que, aí segurança, né? Clássicos, criptografia, protocolos, desenvolvimento seguro, OWSAP, você tem que saber as listas lá dos elementos do WSAP de 2013, 2017, né? Bom, e no final aqui, o que eu sublinhei aqui, ó, DevSecOps, né? O que é o DevOps? É a junção do Dev com o Ops. E o DevSecOps é a junção do Dev, Ops e pensando em segurança primeiro, né? Tem um videozinho muito bacana que eu aconselho você a olhar, YouTube DevSecOps, Red Hat, eu acho. Learn DevSecOps Customer Journey. Eu perdi aqui. Mas é um vídeo de uma entrevista. Eu acho que esse aqui dá. Mas era uma entrevista, eu perdi. Vai ter de novo, hein? Agora na Califórnia. Bom, beleza. Então, o que mais que eu posso falar aqui? Vamos lá. Fundamentos de banco de dados, clássico, né? Então, toda essa parte aqui de banco de dados, monitoramento, Oracle, Postgre, MySQL, o Thiago já tem aula sobre isso aqui é bem puxado, tá? Entra o conceito novo aqui, o Data Lake, né? Que é a ideia de você colocar... Qual a diferença do DW para um Data Lake? O DW, os dados estão organizados, e o Data Lake tem tudo quanto é dado lá, né? Dado organizado, não organizado, estruturado, por aí vai. Data Mining, Data Warehouse, todos esses conceitos aqui estão ali na parte geral também, né? Por isso que eu estou dando uma pulada aqui, beleza? ETL também, já está colocando aqui, OLAP, beleza. Banco de dados não relacionais, aí aqui entram conceitos novos, né?
que aí, ó, entre os bancos de dados NoSQL, né, orientado a grafos, orientado a documentos, orientado a chave de valor e orientado a colunas, né. Então, saber um exemplo de cada um, o que é o Cassandra, o que é o Elasticsearch, o que é o MongoDB, o que é o Redis, né? Como que eu classifico esses caras como NoSQL, o que é o Neo4j, né? Onde que eu coloco eles aqui? Cobrando aqui sobre o Hadoop, né? Uma das principais ferramentas para fazer exploração de Big Data, fazer algoritmos de MapReduce. E aqui, ó, ele está cobrando especificidades do Hadoop, tá? Hoje a gente tem duas ferramentas principais que a galera usa, que é o Hadoop e o Spark. Então ele está cobrando as duas aqui, ó. Edital muito pesado isso aqui, ó. Então ele está cobrando as duas. Então você vai ter que saber as especificidades do Hadoop e do Spark. E saber a diferença entre um para outro, puxado isso aqui. Isso aqui tudo entraria facilmente como ciência de dados, tá? Só que ele ainda não satisfeito fez um tópico relacionado à ciência de dados. Então, ciência de dados, o que ele está cobrando aqui? Ele está cobrando fundamentos, classificação, coleta, tratamento. Isso aqui é a parte básica, tudo bem. Modelagem nacional até se repete aqui, né, com a parte de banco de dados. Aprendizagem de máquina, fundamentos, algoritmos, métrica, desempenho. Isso aqui meio que se repete ali com a parte de mining, tá? Agora, aqui entra as partes mais específicas. Qual a diferença de regressão linear, regressão logística, desculpa. Análise de agrupamentos, beleza, clusterização, classificação e detecção de anomalias, até aí tudo bem, com modelagem preditiva também. Mas aqui você não vai precisar apenas saber que classificação é supervisionada e clusterização não supervisionada. Você vai precisar entender sobre os algoritmos mesmo, aqui é bem pesado, tá? Mineração de texto, quais são as etapas para mineração de texto, redes neurais artificiais, deep learning. Deep Learning muito provavelmente daqui a um tempo vai começar a cobrar os fakes, né? O deep fake. Visualização e análise exploratória de dados, essa parte estatística, e BI, isso aqui entra também no conceito geral. Só que aqui ele especificou as ferramentas, né? Oracle Data, Visualization, Link View e Power BI. Power BI é usada por quase todo mundo, tá? E por fim, finalizando aqui segurança, né? Clássico novo aí, né? É um clássico novo, que é o LGPD, que está em tudo quanto é lugar aí, né? Fundamentos, confidencialidade, integridade, disponibilidade, autenticidade, não repúdio, é o famoso DICA, né? Então isso aqui também é bem clássico. E por fim, vamos ver aqui, gerenciamento de acesso, identidade, conceitos. Aí, as normas, 27001, 27002, 27005, 27005 segurança, 27001 normas gerais, 27002 normas mais específicas, né? Bem clássico isso aqui, já tive que decorar muito essas normas aqui. Gerenciamento de acesso e identidade, isso aqui conceitos legais, por exemplo, o que é RBAC, né? O que é RBAC e ABAC? RBAC é o Role Based Access Control, quando você faz o controle baseado em papéis. O ABAC é quando você faz o controle baseado em atributos, né? Então isso aqui também bem novinho e atualizado, né? Segurança de redes de computadores, firewalls, isso aqui é básico, né? IDS, IPS, antivírus, VPN, isso aqui é clássico, cobrar. Prevenção de tratamentos e incidentes, gestão de riscos, ameaças, vulnerabilidades. Se você estudou a 27005, você já estudou sobre gestão de riscos. Né? Gestão de continuidade do negócio, lá na 27005 também fala um pouco sobre isso. Né? IT fala um pouco sobre isso. Conceitos e tipos de ataques cibernéticos, então o mais clássico aqui que cobram ransomware, com certeza vai ter alguma questão de ransomware, sempre cai. Malware, qual a diferença de malware, qual a diferença de worm para vírus, isso aqui também cai. Conceito de no monitoramento e análise de tráfego. Cara, essa aula aqui é bizarra, porque aqui ele está te cobrando para você pegar o protocolo TCP e avaliar exatamente a análise de tráfego, né? O que está indo em cada um. Isso aqui é nível perito. Eu lembro que tinha uma aula do Vilar, que eu tive que usar muito essa aula aqui. E hoje a gente tem o professor Evandro aqui, que tem aula sobre análise de tráfego, aula puxadíssima de TCP, tá? Criptografia, beleza, conceito clássico, e criptografia simétrica e assimétrica, isso aqui não muda nada, isso aqui tá bem ok. HTTPS, ok, certificação digital, tipo de certificação digital, isso aqui para quem já está estudando há muito tempo tá ok, né? Então, a novidade aqui é colocar o tal do DevSecOps, né? Que é a junção do Dev, segurança e operações, beleza? Bom, é isso.
Espero que vocês tenham gostado aí dessa análise de edital e se vocês curtirem mais esse tipo de análise, é uma análise bem técnica, que eu tento entrar aqui profundamente nos conteúdos, né? Eu não gosto de fazer muito aquela análise de vai e tal, não sei o que lá, eu gosto de tentar fazer um pouco da análise técnica que te dá um direcionamento para onde você deve ir, né? Por exemplo, desse caso aqui, arquitetura hexagonal, bicho, só jogar no Google e vai ser feliz, né? Agora, RBAC também, dá uma jogada no Google e vai ser feliz. Agora, Hadoop, basta jogar no Google, Rafa? Não, Hadoop você vai ter que estudar. Porque a forma como veio aqui no edital, conceitos, arquiteturas, componentes e implantação, puxadíssimo. Spark, mesma coisa, conceitos, arquiteturas e aplicação, não dá para só dar uma jogada no Google não, tá? Beleza? É isso, boa prova no Cefaz Alagoas, edital puxadíssimo, edital super moderninho, com exceção do 4.1. É um edital bem pesado, eu acho que o do Cefaz Ceará foi um edital mais pesado, tá? Eu ainda acho o Cefaz Ceará o edital mais difícil que eu já vi na vida. No edital Cefaz Ceará, inclusive, eu acho que eu fiz até um post disso aqui no Instagram. Vamos ver aqui. Eu acho que eu fiz aqui, ó, no edital do Cefaz, tá aqui. Aqui, ó. Fala caneta preta, total Cefaz Ceará. No Cefaz Ceará, eles até criaram um tópico de DevOps, né? Então, do tanto que eles queriam DevOps, lá eles cobraram Service Mesh, já cobraram conceitos super avançados em relação a Cloud Computing, né? Então, por isso que o edital eu acho que ainda o edital do Cefaz Ceará veio mais difícil que esse. Mas esse é um edital extremamente complicado. O cara que passou aqui, a pessoa que passou aqui, olha, eu vou te falar, você tá de parabéns, viu? Você é o cara. Ou você é a cara. Ou você é a pessoa correta para assumir esse cargo, beleza? É isso, até mais. E se você gostou dessa análise de edital, deixa um comentário aqui, deixa o like e pega o link desse post e passa para aquele seu grupo lá de concurseiros do Cefaz, passa para seus amiguinhos e coloca assim, hashtag ajuda o professor. Né? Podia estar matando, podia estar roubando, mas não, estou aqui ajudando o professor, beleza? Grande abraço, falou galera, até mais.